Seguindo as pegadas de Hegel, em 1961, o grande historiador inglês Hugh Trevor Hopper disse numa entrevista que ficou famosa na BBC que a África não tinha história, porque os povos que vagueiam nas solidões selvagens não têm história. Eu me senti insultado pessoalmente, por um motivo simples. É que, embora eu estudasse a África desde 1948, desde 1956 eu estava dedicado ao estudo da África. E neste mesmo ano em que Trevor Hopper fez a sua declaração, saiu o primeiro número na Inglaterra do Journal of African History, que foi a primeira revista científica dedicada exclusivamente ao estudo da história africana. E nessa mesma década começaram os entendimentos para a redação desta obra monumental, que hoje é entregue ao público brasileiro em português, e de outra obra monumental, também em 8 volumes, cada um deles com quase 1000 páginas, que é a Cambridge History of Africa, a História da África, da Universidade de Cambridge. Na realidade, eu tinha consciência clara de que a história da África era uma disciplina antiga e nova, que era nova como ciência e antiga como arte, para usar a antiga distinção entre ciência e arte, que não mais está em voga. Era nova porque só começava a adquirir contornos nítidos na metade do século XX. Só depois da Segunda Guerra Mundial ela começou a desentranhar-se dos livros de viagens e dos livros sobre mundos diferentes, do tipo do Surrad Alard, livros sobre imagens na terra, de Al-Masalik ao Al-Mamalik, sobre rotas e reinos dos árabes, e dos roteiros e viagens dos portugueses e italianos, como Esmeraldo de Cito Orbes e Duarte Pacheco Pereira, e as crônicas de descobrimento e conquista, como as décadas de João de Barros e a verdadeira informação das terras do Preste João da Índia, do padre Francisco Álvares. Ela também se desentranhava dos estudos de antropologia cultural, de etnografia e de geografia humana, tão comuns no século XIX, nos quais muitas vezes se misturavam mito e história, como acontece nos livros de Frobenius. E havia também uma tendência a projetar para o passado estruturas e modos de vida do presente, como se a história fosse estática. O que foi é, dizia Eugênio Dossi, mas nem tudo que é, foi. Isso era um pecado que, por exemplo, cometia Melville Erkovitch, que foi lembrado nesta manhã também, nesta sala. E era uma história antiga até mesmo porque havia livros de histórias de diferentes povos africanos, escritos por africanos, da mesma forma que desde Heródoto se escrevia a história europeia. Livros escritos em árabe, livros escritos em Gezi, que é a língua dos etíopes, livros escritos em Aljamia, que é o alfabeto árabe, digamos assim, são caracteres árabes que se adaptam às línguas locais. Por exemplo, você tem um livro em Hausa que é escrito com caracteres árabes, escrito, portanto, em Aljamia. Então, nós tínhamos algumas obras extraordinárias que lemos até hoje com enorme prazer e um enorme interesse, como o Divã dos Reis de Bornu, que registra assentamentos desde o século XI até 1808, como a Crônica de Quilwa, que foi redigida na primeira metade do século XVI e já era conhecida pelo cronista João de Barros, que a cita em suas décadas, como a história de Minas, o rei da Etiópia, que é do fim do século XVI, e várias outras histórias de Negusa, Negaxiz,
etíopes, quase todas elas traduzidas para o português pelo capitão Esteve Pereira. Uma história da Etiópia, do padre Pero Vaz, que, embora fosse um espanhol, que escreveu em português no início do século XVII, escreveu a sua parte histórica inteiramente baseada nos livros em guese que ele leu durante os numerosos anos que viveu na Etiópia. Como Tariq al-Fattash, de Muhammad Khat ibn al-Maktar, e como Tariq al-Sudan de al-Sad, com a história de Songhai, livros que foram extraordinariamente estudados por Paulo Fernando de Moraes Faria, no seu monumental Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali, de 2003, que é o livro mais importante escrito por um brasileiro sobre a África. Em inglês. E em inglês, por óbvias razões. Durante muito tempo, as pessoas me censuravam. Por que você está estudando África? Estuda os gregos, meu filho. Cheguei até a ter um apelido de GG Nagô. Como a Crônica de Cano, a Crônica de Katsina e tantas outras recolhidas por Palmer em 1928 nas suas Sudanese Memory, como a Crônica de Lamu, a Crônica de Patti, que são do fim do século XIX, talvez do início do século XX, mas que reúnem tradições locais que passaram de gerações para gerações. E uma série de histórias locais. Porque no início do século XX, criou-se a moda na África de cada grupo escrever a sua história local. Então tem a história de Lagos, tem a história de Ijexá, tem a história das várias cidades, dos vários reinos e cidades, que foram escritos por pessoas locais, que procuravam em caracteres latinos ou em caracteres arábicos registrar o que eles tinham contado dos seus avós, dos seus bisavós, e, sobretudo, o que haviam contado, os griots, djelis, ou bardos, poetas que sabiam a história, que sabiam o nome dos reis, que dividiam a época pelos acontecimentos, não pelas datas, mas pelos acontecimentos. E é desta época, por exemplo, a Short History of Benin, uma curta história do Benin, de Jacoya Garefba, em que ele registrou com uma precisão extraordinária e com uma enorme desenvoltura a história do reino do Benin, desde a sua mitológica fundação até os dias em que ele coube ali viver. Alguém dirá, e aqui já se disse na manhã de hoje, que o grande problema da história da África é a escassez e precariedade das fontes. Eu acho o contrário. Eu acho que é o excesso de fontes que nos perturba. É fonte demais, e não só a fonte escrita, local, como daqueles que visitaram esses países, sobretudo no século XVI, no século XVIII e no século XIX, e que sabiam ver. Sabiam ver e sabiam desenhar. Aqui a professora hoje reclamou que ela não sabia desenhar, mas disse que era vital saber desenhar para preencher determinadas carências. Eles sabiam desenhar. E desenhavam tão bem que, quando chegavam na Europa, esses desenhos eram facilmente transformados em gravuras em metal. Muitas vezes eles eram preconceituosos, quase sempre eram preconceituosos, sempre eram preconceituosos. Nós todos somos preconceituosos. Mas o que acontece é o seguinte, nós os temos que ler de cabeça para baixo, de trás para diante, do avesso para o real. Nós temos que mudar muitas vezes a camisa para o avesso para saber como é a sua costura e como é realmente a estamparia que nela foi posta. E se fala também de uma certa precariedade nas tradições orais, porque elas são reinventadas todos os tempos.
E aí que entrou muito em voga um livro do Eric Hobsbawm e do Terence Ranger sobre a reinvenção da tradição. Eu desconfio que este livro foi sugerido pelo Terence Ranger, porque o Terence Ranger era africanista, era estudioso da história da África, e sabia como na história da África, cada dinastia muda a história em benefício dessa dinastia. Mas se isso ocorria na África, será que isso não ocorre na nossa história da Europa, da América, baseada em documentos? Será que cada geração de historiador não lê de maneira diferente os documentos que ele compulsa? Será que ele não escolhe de maneira distinta os documentos que quer usar e aqueles que relega e resolve não usar porque perturbam a imagem que ele tem de como foi o passado? Na realidade, cada geração, na África, como na Europa, como no Brasil, refaz a sua história. Ou refaz inteiramente, ou refaz parcialmente. Então, dizemos assim, mas essas tradições servem a propósitos políticos. Servem. Mas registram políticas que foram afetadas por esses propósitos políticos. Se nós soubermos ouvir essas tradições com atenção, nós seremos capazes de compor nela o que é passado e, sobretudo, adivinhar nela o que nós queremos que seja passado. Porque o passado é uma construção como o futuro. Nós construímos o passado como construímos o futuro. E há outro aspecto também, do qual a história da África se socorre, é a arqueologia. E foi a arqueologia que mostrou que na África tinha origem o homem. Teve a origem o Pithecanthropus e depois teve a origem o Homo sapiens. Quer dizer, a África gerou o ser humano 2 vezes. Fez a primeira vez, não deu certo, ela repetiu. Eu não estou convencido que deu certo. Mas a arqueologia também sofre de um pecado. Ela só gosta de monumentos de pedra. E monumentos de pedra na África há vários deles. Os restos de Cumbi Salé, que talvez tenha sido uma das capitais do reino de Gana, os amuralhados de Zimbabue, que até hoje nos espantam pela precisão com que foi cortada a pedra, as muralhas de Kano, as numerosas cidades da Azânia, desencavadas pela arqueologia nos últimos 30 anos. Então, a Azânia, eu sou meio grego, deixei de estudar grego, mas continuei meio grego. A Azânia é a África Índica, é a África Oriental. Era o nome que os gregos davam a esta parte da África. E também as obras de arte de grandes reinos, como Ifé, como Benin. Os grandes túmulos, como os túmulos da Núbia, dos Balantas na Núbia, do Grupo X na Núbia. Os grandes túmulos do Sudão Ocidental, os túmulos de Igbo-Ukwu na Nigéria, que revelaram a arte do bronze, absolutamente diferente de toda a arte do bronze que nós tínhamos conhecido até então. Mas a arqueologia pouco preserva da construção de supapo, da construção de madeira, da construção em terra. Mas ela deixa marcas. Ao simples fincar, o simples fincar de uma haste no chão pode ser recoberta por cinzas de um vulcão ou por debris de ocupação humana e mais tarde revelar como se formava, como estava disposta uma aldeia. Então, essa área que dificilmente é recuperada do passado africano, a arqueologia pouco pode nos ajudar. Como também pouco pode nos ajudar as lembranças, as memórias daqueles microestados, daquelas comunidades com poder compartilhado pelos mais velhos e das cidades de Supapo e Palha.
Virginia Woolf, a grande romancista inglesa, escreveu um artigo extraordinário em que ela diz que é a biografia das pessoas sem importância. E ela mostra que a boa parte da biografia vitoriana era a biografia de grandes heróis, de grandes personalidades, de grandes missionários, de grandes santos, todas calcadas um pouco no Carlyle. E ela diz, há uma biografia que precisa ser escrita. É a biografia da dona de casa, que cuida das suas crianças, que prepara a comida para o marido. É a biografia do sapateiro que arruma a sola do sapato das pessoas. Quer dizer, são biografias que precisam ser escritas e que começaram a ser, desde então, a ser escritas. Então, também há uma história desses povos que, digamos assim, deixaram menores marcas de sua passagem do que a importância que eles tiveram nesta passagem. E nós temos de imaginar como eles eram, porque parte do que eles eram continua em nós, naquilo que nós somos. De maneira que é uma história que está entranhada em nós, que corre em nosso sangue, que corre em nossas veias. E, em última análise, o nosso objetivo a fazer história é este, é descobrir o homem que se foi e que ainda fala ao nosso ouvido. Obrigado.